Oi pessoal, paz do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês. Mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Hoje é dia 29 de setembro, nós estamos aí no capítulo 20 de João. Nós queremos agradecer a Deus pela sua companhia, pela sua dedicação à leitura, que você continue aí sempre atualizado, e Deus é poderoso para te fortalecer através dessa simples e abençoada tarefa de ler a palavra de Deus sempre, tá bom? Vamos orar, pedir a bênção de Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo privilégio de ter a tua palavra e poder sentir a tua presença ao discorrer sobre ela, Pai. Obrigado pelo teu Espírito que nos auxilia na interpretação. Alimenta a nossa alma, Pai. Assim oramos e assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, minha gente. João capítulo 20. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estava ainda meio escuro. Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Esse outro discípulo que João se refere é ele mesmo. Então, sempre que João se refere a ele mesmo aqui no seu evangelho, ele sempre se refere ao outro discípulo que Jesus amava. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo, João. Ambos corriam juntos, entretanto o outro discípulo correu mais rápido do que Pedro e chegou primeiro. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: se tu o tirastes daqui, dize-me onde o colocastes e eu o levarei. Então Jesus a chamou Maria. Ela, voltando-se, exclamou também em aramaico: Rabone. Recomendou-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai, e ao encontrar meus irmãos, dize-lhes assim: estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Aqui, gente, Jesus, ele após ressuscitar, Maria estava tão preocupada esperava que Jesus estivesse no sepulcro, que ela nem percebe que ele tinha ressuscitado e estava falando com ela. Então ela demorou um pouco para que ela pudesse acordar ali do sono da morte, praticamente, né? Às vezes a gente fica tão condicionado ao negativismo, ao pessimismo, que a gente nem percebe que Jesus às vezes está conversando conosco e a gente não se dá conta que é Ele. E aqui Jesus traz uma mensagem maravilhosa. Ele disse: Maria, não precisa mais me segurar, me abraçar, porque a partir de agora o nosso relacionamento não é mais de corpo presente, mas em espírito.
e eu vou subir para meu pai, e avisa para os meus irmãos. Isso é maravilhoso. Isso significa que Jesus disse, a partir de agora, aliás, está oficializado. Nós somos a mesma família, filhos do mesmo pai. Avisa para os meus irmãos que eu subo para meu pai e vosso pai, e o meu Deus e o vosso Deus. Que coisa boa, você é da família de Jesus. Nós temos o mesmo pai e vamos morar no mesmo lugar. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Apareceu Jesus e pôs-se no meio deles e disse, Pai seja convosco. Enquanto falavam os discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhe disse mais uma vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem mantiverdes, ser-lhes-ão mantidos. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhes, dizendo, nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse, Pai seja convosco. Aqui, Jesus, ele comissiona aos discípulos, né, e fala, olha, assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês, vocês terão autoridade para ligar, para desligar, para abençoar, entende? E aí Tomé não estava no primeiro dia. E aí ele disse, não acredito, é só se eu colocar a mão, se eu preciso tocar para eu saber que é verdade. 8 dias depois Jesus veio, Pai seja convosco, e Jesus aparecia do nada. Estavam reunidos ali e do nada Jesus aparecia, não precisava abrir a porta nem nada. E aí tomam aquele susto e Jesus, vem aqui Tomé, põe a mão aqui. O problema de quem não vai ao culto, né? Tomé não estava no primeiro culto, e aí pelo fato dele não estar no primeiro culto, não tinha a informação certa. Não recebeu o assopro de Jesus. Jesus assoprou sobre eles o Espírito, Tomé não estava. Olha que coisa. Como se perde quando se perde uma reunião, viu? Puxa vida, se eu fosse você não faltava reunião nenhuma. E aí ele precisou ser chamado a atenção na frente de todos os outros. Esse é o problema de perder a reunião com os discípulos, tá? Então Jesus dirigiu-se a Tomé dizendo, coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, coloca a tua mão ao meu lado, agora não sejas um incrédulo, mas crente. E aí Tomé confessou a Jesus dizendo, meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou, Tomé, porque me vistes, acreditaste? Bem-aventurado é os que não viram e creram. Você está crendo só porque viu? Essa fé que precisa de informação, precisa de ver, não é fé. A fé, ela acredita mesmo sem ver. E é muito bem-aventurado aqueles que acreditam mesmo sem precisar ver. Verdadeiramente, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres, que não estão escritos neste livro. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aqui João está fazendo quase já o fechamento, né? Só falta mais um capítulo, mas ele está dizendo, olha, tudo isso aqui que a gente escreveu é para que você entenda que Jesus é Deus. Ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o enviado. E o fato de você acreditar nisso, você terá vida em si mesmo. Isso é maravilhoso. Que nós sejamos destas pessoas que não são como Tomé, que precisam ver para crer. Tomara que você acredite sem precisar de ver. E com certeza você terá vida em si mesmo. Esse foi o capítulo 20, a gente se encontra aqui amanhã. Um forte abraço e até lá.